Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um programa Tribuna na TV, nesse sábado, com a grata presença da minha amiga, uma das cofundadoras da ANANG, que é a Associação dos Naturais e Amigos de Angola, aqui em Itajaí. E hoje vocês podem até ver no cenário, está um pouquinho mudado, tem umas máscaras africanas. Nós vamos explicar o porquê delas estarem aqui, né? E que a nossa convidada de hoje é a Graça Fortes, né, Graça? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, porque nós vamos falar de uma coisa bastante interessante, bastante importante nesse final. Está acontecendo, inclusive, nesse momento, né? Seja bem-vinda, Graça. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite, Adilson. Esse programa teu que é maravilhoso, um programa gostoso de assistir, que eu, de vez em quando estou em casa assistindo. Muito obrigado. Então, assim, eu quero te agradecer pelo convite mesmo. Tá certo. Graça, eu vou trazer alguns dados aqui, eu gostaria que você me corrigisse se eu falar alguma coisa errada, tá? No dia 5 de novembro de 1975, né, um grupo com 8 famílias, num total de 86 pessoas, das quais 35 crianças, né, saíram da Baía Farta, na vila de pescadores, lá na província de Benguela, na Angola. Saíram foragidos da guerra, né, sem o rumo definido, aportaram na África do Sul, né, chegaram lá em novembro, em dezembro, não. Sim, chegamos de uma semana de viagem, mais ou menos. Isso. Nem isso não deu. Né? E por questões de idioma, né, que na África do Sul não se fala a língua portuguesa, lá tem 12 idiomas oficiais, dos quais os principais são o africâner e o inglês, né? E também por conta do regime do apartheid, que é a segregação racial que existia lá na África do Sul, decidiram deixar o continente africano, e essas 8 famílias, em 4 barcos, resolveram cruzar o oceano e chegaram no Brasil, mais precisamente em Itajaí, no dia 19 de janeiro de 1976. E você era uma das 35 crianças que estavam nessa expedição, né? Sim. Ocorre que na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, essa história completa 50 anos. Né? Meio século já. Meio século. Né? Bom, para celebrar essa data, gente, a ANANG, que é a Associação Naturais de Amigos de Angola, está realizando nesse momento, lá na Associação dos Servidores do Porto de Itajaí, ali na Praia do Atalaia, um evento gastronômico africano, né? Então, além da gastronomia, além desse almoço que está sendo servido nesse momento lá, já teve de manhã um torneio de futebol, né? E se você que, infelizmente, eu tomei conhecimento desse evento, já era no meio da semana, senão a gente teria trazido na semana passada, convidando você para comprar o ingresso para ir lá, né, participar desse almoço, desses eventos. Mas à tarde ainda tem muita diversão, vai ter samba, pagode, vai ter bastante coisa para... Terá samba, teremos apresentações culturais de um casal de bailarinos africanos, que é de Moçambique, que vão dançar, vão ensinar como dançar kizomba. Vai estar lá também alguns artistas, inclusive o Joca, que é o nosso grande artista, né, daqui, fazendo as suas apresentações com as suas obras. E samba e pagode, porque nós somos brasileiros também, né? Claro, né? Tá certo. Bom, gente, para vocês terem uma ideia, quando o pessoal chegou aqui, a gente já teve um programa em dezembro, a gente está revisitando essa história, né, Graça? Em que a dificuldade foi muita, porque todos os bens que vocês tinham, que as famílias tinham, toda a sua estrutura foi deixada de lado, porque foi uma fuga mesmo, né? E a gente vai entrar daqui a pouco um pouquinho nessa história para saber por que se justificava também essa decisão, não, né? Mas acontece que é o seguinte, um dos problemas grandes que o pessoal que chegou aqui foi a questão da documentação, né? Então, a ausência de documentação dificultou o processo de regularização no Brasil, limitando acesso a direitos básicos, como trabalho, educação e saúde. E até foi justamente para trabalhar em conjunto que foi fundada a ANANG, então, em 1998,
com o intuito de organizar a comunidade angolana e facilitar o contato com as autoridades angolanas brasileiras. Bom, gente, ocorre o seguinte, Graça, eu escondi aqui, não queria que tu visse. Ai. Lembra disso aqui? Lembro, nosso pensador, gente. Exatamente. Deixa eu contar para vocês o que é que aconteceu aqui. Tá? Eu tive, assim, o privilégio, né, de ocupar um cargo de importância no governo Jandir Bellini. Eu era coordenador de assuntos internacionais, até por conta da Global Ocean Race, que hoje é The Ocean Race. E eu fui procurado, não sei quem, né, que chegou no gabinete do prefeito, eu trabalhava no gabinete do prefeito com essa coisa. Aí me trouxeram a seguinte demanda: Adilson, nós temos uma professora na rede que foi convidada pelo consulado angolano para ir até Angola para buscar essa documentação, para trazer, para ajudar essas pessoas que estão aqui sem eira nem beira, digamos assim. Né? O que acontece? A Graça era professora na rede municipal naquela época e não tinha legalmente como ela ir sem que se descontasse os dias de trabalho e coisa. Eu sei que estava tentando uma oportunidade que o governo angolano estava concedendo e não tinha. Aí chegou aquilo e eu fui falar com o prefeito. Então, prefeito, eu acho que é importante ir. É importante esse resgate para trazer essa história e tal. Né? E porque eu não me lembro exatamente qual foi o instrumento jurídico, mas eles acabaram aprovando lá, eu acho que foi um decreto, que ela foi tipo representando o governo de Itajaí numa missão para Angola para não descontarem os dias de trabalho. Né? Foi um momento assim muito maravilhoso e agradecer na época o prefeito Bellini, né, e também agradecer o secretário de Educação, que era o professor Edson Dávila, que me concebeu esses dias. Foram 30 dias em Angola. Foi o meu primeiro retorno lá. Foi eu, a Eugênia e o Joca. O Joca estava de férias de trabalho, a Eugênia já era aposentada. E eu fui junto com essa concessão que o prefeito na época me deu. Fomos lá, foi a primeira vez que eu voltei para Angola, que eu fui para minha terra natal, resgatar realmente documentos, certidões de nascimento, porque quando nós saímos absolutamente sem nada, né? Então, teve gente que não trouxe, né, documento algum. E também teve o problema que quando nós chegamos aqui, Angola já era independente. Então, Angola já tinha deixado de ser colonial. E essa transição de documentos nós não tivemos. Então, a gente tinha documentos ainda portugueses. E para poder ter os documentos organizados, legalizados aqui, naquela época que eu fui, foi em 2015, fiz essa viagem realmente pelo prefeito ter deixado, pelo secretário de Educação. E o Adilson estava lá realmente também me apoiando muito. Foi muito emocionante. Para mim, foi o meu grande retorno em Angola. Né, foi quando nós fizemos 40 anos de estar aqui. E foi assim, muito, muito importante para muitas pessoas que não tinham. Hoje, essas pessoas já têm passaporte angolano, tudo mais, por conta daquela vez que nós fomos buscar esses documentos. Que bom. Assim, às vezes a gente faz as coisas e não percebe a dimensão. Aí eu sei que eu estive conversando com o prefeito, mas eu nem estava ligando a Graça com essa coisa. E a Graça me trouxe isso de presente. Né? E eu guardo com tanto carinho isso que eu disse, eu vou fazer uma surpresa, vou levar para a Graça para mostrar. Estou emocionada aqui. Eu me orgulho muito, toda vez que alguém chega lá eu conto essa história. Não, eles precisavam, tal. E eu só me lembrei disso quando você esteve aqui em novembro, quando falou dessa coisa. Poxa, então foi a Graça que... Meu Deus, eu não liguei, que a gente esquece às vezes, né? Isso aqui, tantas coisas que acontecem, tantas pessoas que passam por nós, né? E eu realmente, eu sou muito grata. Eu me lembro de estar indo lá, né, na prefeitura, nos corredores ali, me encontrar contigo, falar contigo, falando que não, se propondo a ajudar, e foi maravilhoso. Assim, que bom, muito obrigada. Que bom que eu tive uma participação mínima, mas tive. Uma grande participação. Mas, Graça, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Hoje são quantos descendentes, mais ou menos, das famílias que vieram? A gente acredita que estamos em torno de 300 pessoas, assim, porque nós temos agora
fora os agregados, mas a gente tem as pessoas, os descendentes que nasceram aqui, os netos, os bisnetos, né? Então, tem hoje, por exemplo, os adolescentes que chegaram lá naquela época, hoje já são avós, né? Então, a maioria deles tem mais de 60 anos, inclusive. Então, é muito grande a nossa associação, assim, já temos 300, 350 pessoas, fora os outros africanos que chegam também e procuram a ANANG. A ANANG virou uma instituição de referência com relação a questões de África, né? Não só Angola. Isso, não só Angola, porque, por exemplo, agora chegou, em dezembro, eu conheci um casal, que é esse casal de bailarinos, eles vieram de Moçambique, vieram por conta que a mãe já mora aqui, a mãe é casada com um brasileiro, mora aqui há alguns anos, e eles vieram porque eles têm uma filha autista, vieram buscar auxílio para poder ter, né, descobriram que aqui tem várias ONGs que trabalham com crianças assim, uma assistência melhor. Então, eles vieram para morar. Aí nós conhecemos eles, então, para saber como é que está a documentação, como é que está a questão de emprego, se já tem emprego, porque a gente vai encaminhando, né? Porque o que a gente teme muito enquanto instituição é não deixar as pessoas vulneráveis, né? Não deixar, né, principalmente como a gente faz esse recorte dos países africanos, não deixar ninguém que vem até nós, que é do país africano, porque a gente se torna irmão, né? É família. Então, nesse sentido, a gente precisa dar esse apoio para que tenha casa, emprego, né? Eu acho que é o básico, a moradia, né? Para que a pessoa possa viver e ter uma renda. Então, a gente encaminha para empregos, para a questão da documentação, a Polícia Federal que faz a documentação, inclusive, nos conhece enquanto instituição. Então, a gente tem nós temos uma internacionalista dentro da ANANG, que conhece muito, né, é formada em relações internacionais, conhece muito nessa questão também. Inclusive, ela é descendente, por isso fez relações internacionais pela própria história da família, né? Então, temos essa preocupação. Hoje, a ANANG é uma instituição reconhecida em todo o estado de Santa Catarina e também no Brasil, porque nós temos ligações com o consulado e com a embaixada, né? E a gente estava conversando, hoje já existem outras organizações também, né, similares à ANANG em Santa Catarina? Sim, temos. Nós temos a SAF, que é uma associação de angolanos ali de Florianópolis. Nós temos em Blumenau também e Araranguá, que são todos estudantes. A maioria são acadêmicos de graduação, pós-graduação, que às vezes vêm estudar e ficam, residem, e ali eles abriram uma instituição. E sempre vêm ao nosso encontro, porque nós somos, vamos dizer assim, os mais velhos, né? Então, referência. a gente é uma referência. Então, eles vêm nos procurar para a gente poder ter esse contato e também essa confraternização. Né? Certo. Hoje, inclusive, de manhã, aconteceu, parte desses eventos, desse festival gastronômico, um torneio de futebol quadrangular dos angolanos de Santa Catarina. O pessoal joga bem bola? Exatamente. Nossa, eles estão assim, tão acirradas as coisas, porque eles gostam muito do futebol, eles têm uma organização de times, né? O nosso time são os mais velhos. Natural, né? Mas é natural. E também, assim, é uma forma de confraternizar, né? O esporte tem isso, né, Adilson? O esporte aproxima as pessoas. Então, foi nesse intuito que a gente fez esse quadrangular aí, para trazer 4 times de atletas africanos para estar brincando um pouquinho e se confraternizando. Deixa eu até explicar para o telespectador. O nosso programa ele é gravado na sexta-feira e hoje é sábado. Né? Então, o evento já está rolando e já me comprometi a tirar umas cenas lá também para trazer na semana que vem, mostrar um pouco dessa festa, mostrar um pouco da gastronomia, que aliás a gente vai conversar um pouco sobre gastronomia também, certo? Outra coisa que eu queria, assim, o pessoal pode estar imaginando, mas por que eles fugiram de Angola? Né? Independência e tal, mas a coisa não foi um conflito muito violento, né? Tinhas contado, estava conversando, inclusive, aqui, antes da gente começar o programa, sobre a questão da irmã do Joca Brito. Joca Brito, que produz essas máscaras africanas que estão aqui hoje decorando o nosso estúdio. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais também, a gente vai falar sobre esse trabalho também. Mas conta um pouco do que aconteceu lá.
Então, era um conflito armado, né, uma guerra civil, que vinha em função da independência de Angola. Só que depois, dividiu-se em 3 partidos, né, em que começaram a brigar um contra os outros. Nesse sentido, né, teve o Agostinho Neto, que foi intitulado primeiro presidente, mas tiveram os outros que não gostaram, porque ele se tornou, né, o primeiro presidente. Então, dentro disso começou uma grande guerra. Já tinha essa guerra, já estava com rumores de conflitos muito no interior, muito na zona rural, muito escondido e tal. Só que, perto da independência, isso veio para as zonas urbanas, né? Então, por exemplo, a nossa região, que era uma cidade pesqueira, Baía Farta, é uma cidade que fica muito ao sul, muito longe da capital, Luanda. Então, quem estava próximo à capital de Luanda meio que ficou mais protegido, porque tinha o exército protegendo um pouquinho mais. Mas quem estava abaixo ficou muito vulnerável ali. E naquele sentido, assim, os nossos pais pensaram, porque as estradas já estavam todas fechadas, né? A única saída, não tinha como mais andar nas estradas, nem de ônibus, nem de carro, nem de nada. Tudo fechado pelos conflitos, né, pelos exércitos opositores. E nesse sentido, a única saída era o mar. E o Joca tinha a irmã dele mais velha, que tinha ido visitar os avós, né, que ficava tipo a uns 35 quilômetros da nossa cidade. E na hora dela voltar, ela não teve como passar pelas barreiras. Né? Então, nesse sentido, ela acabou sendo presa, né? Muito tempo depois que a família do Joca ficou sabendo que ela foi presa, foi captada, né? Pega e tal, e acabou depois morrendo nesse conflito. Então, nós falamos muito isso, porque eu lembro que os meus irmãos mais velhos, que na época eu tinha 16, 18 anos, a minha irmã, meu irmão, questionavam muito os nossos pais por que tinham que vir, para que saíram, por que fugiram, né? Podiam ter ficado lá, escondidos. Mas não, os pais tiveram exatamente essa preocupação. Que se nós ficássemos, por estar muito longe da capital, nós não tínhamos como ficar guardados. Né? Eles iam invadir as casas, é o que aconteceu, né? Invadiram as casas, roubaram tudo que tinha nas nossas casas. Em 2015, eu fiquei sabendo de como foi o processo, né? Então, os pais tiveram que ou fugiam com os filhos e salvavam a vida dos filhos. Acho que um pai e uma mãe não tem outra coisa que pensa a não ser salvar a vida do próprio filho, ou ficar lá e morrer. Então, essa foi a questão de nós. Por isso que nós saímos e entramos no Brasil como refugiados de guerra, porque nós estávamos em busca de abrigo. Uhum. É uma questão séria. Eu conheci uma família também eu contei para ti aqui nos bastidores, vou até revelar também. Conheci uma família, a mulher era daqui, se correspondia com o senhor lá, né, com o rapaz lá de Angola, e foi para lá, casou com ele, lá teve seus 3 filhos e tal. Quando estourou a guerra, eles tinham uma empresa de ônibus coletivo em Luanda, né, e ele foi convocado para defender. Só que ele me dizia o seguinte, que ele viu coisas assim que os deixaram bastante traumatizados, né? Por exemplo, grupos opositores pegavam um prisioneiro, amarravam num poste, e aí cada um ia passando com uma gilete, tirando uma lasquinha, dando uma giletada, e o cara morria sangrando ali, né? Foi um conflito violento. E ele conta que daí a FAB foi retirar os brasileiros que moravam lá, aí quando, né, ele viu a esposa e os filhos entrando no avião, ele estava fazendo a segurança lá, ele jogou o fuzil no coisa e embarcou para o Brasil também, né? Realmente, o desespero, né? O desespero. E ele era português mesmo, né? Eles eram de família portuguesa, inclusive a família dele ainda tem família em Portugal e tal. Né? Essa é uma das muitas histórias, né? Nós temos a dona Ana Branca, né? Que foi um ícone aqui da nossa cultura, da nossa literatura em Itajaí. Poeta, também, né? Poeta, angolana, né? Que fez história também, veio refugiada aqui. Então, não é só o grupo de vocês, né? Esses grupos, esses outros angolanos, esses outros cidadãos que vieram, também fugidos de guerra, eles integraram-se também com vocês na NANG? Sim, Não é só os descendentes sempre. desse grupo de vocês, né? Não, sempre. A dona Ana Branca, inclusive, né? Sempre esteve conosco nos nossos eventos. Nós também íamos nos eventos que ela organizava com relação aos livros que ela publicava. A gente teve contato. Logo no início dos anos 2000, a gente entrou em contato com ela, ela entrou conosco também, e ali selamos uma grande amizade.
Tem outros angolanos que vão chegando de outras formas, angolanos às vezes de outros países também, moçambicanos, enfim. Nós acabamos sempre nos entrelaçando porque tem essa... existe uma necessidade, que quem morou fora do Brasil vai saber do que eu estou falando, a gente precisa se encontrar com os nossos. E esse encontro ele é fundamental, inclusive, para a saúde. Porque a história que, não sei se você lembra que da escravidão, os negros morriam, chamavam de banzo. Né? Banzo é essa saudade, essa ausência, essa necessidade, que hoje é uma depressão, né? Que a gente tem nomes mais contemporâneos, mas que na época era isso que chamava-se. Então, esse banzo é isso, essa necessidade de encontrar o outro, de ver o outro, de dizer, olha, eu também conheço, eu também sei, eu também sou de lá, eu sei do que estava falando, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, a ANANG faz isso. Acabamos trazendo todo mundo, todos que chegam depois, também para esse nosso convívio, exatamente para a gente se entrelaçar de verdade. E hoje, tu comentou que tem bastante, não só angolanos, mas bastante africanos, né? Sim. Vivendo em Santa Catarina, não só em Itajaí, por conta até dessa questão de estudos e tal. Eles procuram a ANANG naturalmente? Procuram. Normalmente as universidades já sabem nosso nome, né? Inclusive aqui na Univale também, que recebeu ano passado bastante alunos de intercâmbio. A gente acaba se interagindo com eles, porque né, hoje agora nós temos pessoas ali de Senegal, Congo, que falam Senegal francês, Congo fala inglês, mas que a gente diz, todo mundo é africano aqui, vamos se entrelaçar. Então a gente busca sempre estar em contato com essas pessoas, exatamente porque a gente diz que a gente não é uma associação, a gente é uma família. Então, como família, a gente agarra os nossos. Não, isso é interessante porque um acolhimento é sempre bem visto com pessoas que estão aqui. Eu me lembro quando eu fui para a Espanha, na primeira edição da Volvo Show Race, quando veio para aqui em 2011. Aí a gente foi para Alicante, lá estava um grupo de jornalistas e tal. Aí, de noite, o que é que a gente faz aqui? O que é que tem aqui? De repente, a gente encontrou um intercambista da Univale que já estava lá há 6 meses. Eu disse, não, vem cá, vou mostrar para vocês onde são as baladas, qualquer coisa. E mostrou que a gente jamais conheceria se não tivesse aquela pessoa aquela ali pessoa que lá, tem esse olhar, que já né? sabia onde é que ir, o que fazer, né, quais lugares conhecer. Então, acho que é por isso também que é importante ter uma associação dessa como referência, né, quando eles chegam aqui, mesmo que seja por um período de tempo determinado, né? E nós também estamos, alguém pode perguntar, não, mas vocês também só têm o recorte africano? Não, porque, por exemplo, tem entidades afro-brasileiras aqui de Itajaí, como o do professor Bento, o Núcleo Afro Joaquim José, acho que é esse que é o nome. A gente está sempre junto ali na festa Nossa Senhora do Rosário, a gente está sempre junto, né? Tem o grupo Mariama, tem outros grupos em que nós nos reunimos exatamente porque eles estão falando a mesma linguagem que nós, a nossa linguagem, né? Em 2023 eu trouxe um rei da maior etnia de Angola, o Tchongola Tchongonga, o Iquique VI. Então ele falou uma frase que me impactou muito, né? E ele falou isso porque ele foi nos quilombos aqui, ele visitou, nós temos um quilombo aqui em Camboriú, ali no Morro do Boi. Ele foi visitar um quilombo também lá em Florianópolis. E a primeira coisa que ele falou, vocês são nossos irmãos por direitos ancestrais. Então, todo o afro-brasileiro é africano. Não tem como separar isso. Então, nós acabamos tendo que nos unir com os nossos, né? Exatamente por isso. O Sebastião Lucas, né? Que nós hoje estamos lutando junto com a Graça Santana e toda a diretoria que está lá para que ele volte, né? Com outras perspectivas, mas ele volte assim. Por quê? O Sebastião Lucas foi um dos lugares em que os meus irmãos, que eram mais velhos que eu, já iam para as baladas, que eles encontraram, né? Tanto é que tem, por exemplo, a Eugênia e o Dalmo namoraram naquela época e são casados há quase 40 anos. Por conta de que o Sebastião Lucas é que trouxe esse encontro, né? Então, trazer isso, eu acho que a gente tem que se ver, né, culturalmente, até para que a gente possa existir, né? Que a gente possa se identificar, eu acho importante isso. Então, a ANANG não é só hoje, não olha só para a África, olha também para a cultura afro-brasileira, porque é a cultura africana.
Então não tem como separar. Falou do Sebastião Lucas aqui, eu só vou fazer um adendo aqui, que já me disseram que tem que encerrar, que tem que ir para o comercial, já estou indo. Mas eu tive o privilégio de participar de uns últimos carnavais em que se reuniu o pessoal da Sociedade da Vila com a Sociedade Sebastião Lucas, que se cruzavam, se encontravam, grande encontro, aquele grande congraçamento na terça da manhã do carnaval, né, depois do final dos bailes. Pena que essa tradição também acabou do carnaval de clubes, né, se desfez aqui em Itajaí. Mas nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar falando sobre essa cultura, sobre a cultura, sobre culinária, sobre muita coisa interessante, tá certo? Nós voltamos já, tá? Segura um tempinho aí, a gente já volta. Até mais. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Tribuna na TV esse sábado, né, conversando papo aqui com a Graça Fortes, né, que é uma das cofundadoras da ANANG, né, professora aposentada, terapeuta. Também, terapeuta holística, a gente não pode ficar em casa. Tal. E nós falamos um pouquinho, né, revisitamos aquela história da vinda, da chegada dos refugiados da Angola, que vai fazer 50 anos agora na segunda-feira. E para marcar essa data, hoje está acontecendo o Festival Gastronômico, né, africano, ali na Associação dos Servidores do Porto, na Praia do Atalaia. A gente começou a falar sobre a questão da cultura. No primeiro bloco, a Graça falou sobre a questão da irmã do Joca Brito, né, que infelizmente não pôde vir com a família, acabou sendo capturada e morta, né, durante os conflitos da independência angolana. Que, por sinal, começou lá em 1975 e os conflitos só terminaram no dia 4 de fevereiro de 2002, quando foi declarada o Dia da Paz em Angola, quando foi pacificado o país. Né? E o Joca Brito é o artista plástico, né? Foi a figura que despontou para o mundo das artes, né? Que está trazendo essa africanidade no seu trabalho como artista plástico, né? E ele que faz essas máscaras africanas. Até eu tinha pedido para a Graça, não, Graça, traz umas máscaras, eu pensei que a máscara era do tamanho de um rosto. Não, aqui tem 1,5 metro de altura, né? Aqui atrás também. Mas ele faz umas obras como essa aqui, gente. Olha só que coisa bonita de se ver. Linda. Isso acho que resgata aquela questão da africanidade, da cultura, né? Do colorido diferente que existe, né? Esse é um grande artista. Eu vou trazer também uma outra aqui. Aqui já é a questão de uma paisagem. Isso aqui é óleo, será? Dessa técnica? Porque não é tela, sim, né? É um papel craft que a gente chama papel Paraná. Eu não sei te explicar exatamente se é óleo que ele usa, mas eu acredito que não. Só que o Joca, ele pinta em papel craft, em papelão, em tela. Qualquer mesmo. Coisa, tem um espaço. Ele é um grande artista, assim, ele tem painéis grandes, assim, painéis de 4 metros que ele desenha, e que a gente inclusive utiliza como decoração nas nossas festas, assim. O Joca realmente é um grande, desde pequeno ele é assim, um grande artista. Tá certo. Além, tem muita coisa na nossa cultura brasileira, que é herança africana, né? E isso, como é que vocês trabalham essa questão da cultura, porque o Brasil é uma miscigenação. E a gente tem esse entrelaçamento, né? Olhar para a cultura brasileira é olhar para a África, né? Não tem como. Então, o próprio ritmo, o próprio samba, né? Aqui é samba, nós chamamos semba em Angola, né? A própria... o mexer ao corpo, né? Esse balanço, esse requebrado, isso é ancestral, né? Não tem como, né? O carnaval, que é o maior carnaval do mundo aqui no Brasil, e que a gente sabe que os tambores são tambores que vêm dos países africanos. Então, eu vejo isso como um grande entrelaçamento de culturas, memórias e resistências. Porque se os escravizados vieram aqui e foram separados de sua família e tal, mas conseguiram
guardar essa cultura e fazer com que hoje o Brasil se tornasse o maior país carnavalesco do mundo, né? Reconhecido pela sua cultura, né? A cultura indígena, a cultura europeia, a cultura africana. Então, eu vejo que realmente o Brasil tem isso, ele tem essa facilidade de falar várias línguas, né? E nós precisamos respeitar isso, porque somos um país que é multiculturalismo. Nós temos aqui um multiculturalismo e precisamos respeitar isso. Porque não tem como. Eu me lembro no encerramento da primeira Volvo Ocean Race aqui em 2012, em abril de 2012, quando o pessoal faz aquela largada, uma das grandes atrações que o pessoal ficou de boca aberta foi justamente a apresentação dos tambores do Olodum, da Bahia, que vieram aqui. Né, o pessoal ficou muito impactado positivamente e ficaram muito encantados com essa questão do respeito às diferentes culturas aqui, né? Sim. E veja bem, né? O Olodum é da Bahia, mas quando toca aqui, todo mundo dança, né? Todo mundo tem um... Gente, então, é aquela coisa, uma coisa é tu ouvir numa rádio, um samba tocando, outra coisa é tu ver o batuque do teu lado, o pessoal batendo em qualquer barzinho. Não tem, né? A tua é que sou branquela e tem 2 pés esquerdos, quer dizer, não sei sambar nada, mas ficar ali ouvindo, cantar junto, é uma coisa que a gente respira, a cultura respira felicidade, né? É verdade, é isso. Tá. Outra coisa, comida. É muito diferente a culinária africana ou culinária angolana da nossa aqui? Não é muito diferente, pelo contrário, é muito similar, né? Por exemplo, nós vamos no Festival Gastronômico, nós vamos estar ali fazendo 3 comidas típicas, né? De 3 países diferentes, né? Vamos fazer uma que se chama cachupa, que é uma feijoada de Cabo Verde, vai 3 tipos de feijão, vai milho de canjica, vai carne de porco, lombo, linguiça calabresa, vai tudo ali, e né, bacon tem que ter, né? Vamos fazer o calulu de galinha, que é o calulu. O calulu ele é muito parecido com a muqueca baiana, só que a diferença vai o azeite de dendê, mas não vai o leite de coco, né? A muqueca vai leite de coco. E a gente não coloca... E a muqueca geralmente é peixe, né? Isso, é peixe, mas tem muqueca de galinha também. Ah, é? Isso tem também, não experimentei ainda. E vamos fazer de peixe também, mas não... o carro-chefe hoje vai ser de galinha, vai ter muito mais galinha do que de peixe. Vai ter também o caril, que é uma comida também, ela é de Moçambique, com arroz de coco. Então, esse caril é preparado como se fosse com amendoim feito tipo tahine, né? Não sei se você conhece o molho tahine. Feito, mas só o molho tahine vem do amendoim, né? Ele é feito triturado, processado e tal, mas ali é feito in natura. Então é galinha com um molho mais agridoce e o amendoim junto. E o arroz de coco, que essa é uma comida típica moçambicana. Que eu sei fazer as duas. A feijoada africana, que é a cachupa, isso porque a minha mãe é de Cabo Verde, né? E sei fazer um pouco do calulu, que aprendi olhando, né? Que quem que faz o calulu para nós é a Eugênia. Então, assim, ela entende bastante, mas a gente fica olhando para saber, porque como que eu sei fazer, então consigo... Eu acho até interessante, porque assim, é raro, você falou 3 pratos aí que eu simplesmente não conheço, né? Nunca ouvi falar. E a gente vê muito, eu adoro cozinhar, vejo muitos programas de culinária e a gente vê poucos esses pratos, né? Traz muitas referências da Itália, da Alemanha, da França, né? E me chamou bastante a atenção. Eu sei que a televisão a TVBE tá para retomar um programa da tarde, que inclusive vai ter a questão de culinária, tem um estúdio ali embaixo que já está sendo remodelado para isso. E eu vou até sugerir que tragam também vocês para fazer uma comida. Fazer esse prato, porque eu acho bastante interessante, né? E é gostoso, porque quem vai gosta muito, que é uma comida muito temperada, né? A gente fala assim, também vai ter o feijão de azeite de dendê, que a gente faz no azeite de dendê,
com arroz. Então, para quem é vegetariano, que não come não come tipo de carne, uhum. tem esse prato que é mais vegetariano. A própria feijoada, nossa, é uma herança, sim, né, trazida sim, dessa... É uma herança trazida do africano. Uhum. Tanto é que ele simbolicamente nas grandes festas, inclusive religiosas, né, da religião matriz africana, utilizam muito feijoada, né? Uhum. Então, em várias festas aqui, nós fizemos a nossa virada afro aqui em maio. Afrocultural. Afrocultural do Sebastião Lucas, também é feijoada. Então, porque é uma comida que é tipicamente africana, né? Certo. O Brasil é um país, né, que a gente já falou sempre que é formado por várias etnias, né? E nós temos muitas afrodescendentes aqui justamente por causa da triste história da escravidão. Em outros países é comum terem colônias de africanos também, na Europa, outros países da América? Temos muito, porque a América teve uma escravidão singular, né? Uhum. Porque foram mais ou menos, segundo estatísticas, falam em 8 milhões de africanos que foram retirados, né? De lá e vindo para a América do Norte, né? Sequestrados, vindo para a América do Norte, América Central e América do Sul. Se você vê um país, o Haiti, né, que é na América Central ali, o Haiti foi colonizado por franceses, né? Mas se você vê, é uma pequena África, porque a grande maioria dos haitianos são negros. Então, se a gente perceber ali, quer dizer, a colonização foi basicamente africana, né? Não a bel prazer, porque foi como você falou, uma tragédia muito grande para o continente africano, ter retirado tantos milhões de africanos, né, sequestrados para serem escravizados. Fala-se muito do Holocausto na época moderna, né, da Segunda Guerra Mundial, mas acho que isso, para a época também, foi muito grande, porque o Holocausto, dadas as suas proporções, que também foi uma grande tragédia, não tem que se não falar, pelo contrário, tem que se falar das grandes tragédias para que isso não se repita mais, né? Mas a escravização foram 3 séculos. 3 séculos? 3 séculos e meio, praticamente. De crimes reiterados, né, digamos assim. E essa escravização, ela foi dada completamente diferente de tudo que já se viu. Mas na época, lá como tem gente que gosta de se referir na Bíblia, mas não era a escravidão que foi dada nesses 3 séculos. Retirado de um país, retirado de um continente, a larga escala, eram moeda de troca, não eram considerados pessoas, eram considerados animais. E foram tratados como os animais, tanto é que, por exemplo, a própria feijoada surge de que eles comiam o resto do resto, e dali que surgiram cozinhando com aquilo que tinham, né? Por isso as sobras, né? As pés de porco, a orelha do porco, algumas histórias que contam, né, que comiam junto aos porcos, junto às gamelas de porcos, eles comiam. Então não foi uma escravidão como se coloca que porque a gente reclama muito, tem um mimimi. Não, porque tem que ser colocada essa história para que não se repita nunca mais. E para que a gente possa, aquilo que fala em Sankofa, né, que é um pássaro simbolicamente falando da filosofia africana, olhar para trás para que a gente não repita mais o que aconteceu e seguir daqui para melhor, sempre, né? Mas eu acho que, de certa forma, apesar de forma violenta que foi, mas a questão afro trouxe muita riqueza cultural para o Brasil. A nossa própria bebida clássica, que é a cachaça, a pinga, né, foi resultante disso, claro, do trabalho forçado dos escravos, mas daí que surgiu, né? Surgiu, exatamente isso. Então, surgiu na senzala, né? Na senzala, então, a pinga, né, que não sei se o pessoal sabe que na fabricação do açúcar era muito quente, então evaporava no teto e pingava nos escravos, aquilo ia deixando eles doidinhos, né? Por isso o nome pinga, né? Mas a feijoada, a pinga, o carnaval, o samba, quer dizer, o nosso país é culturalmente rico por causa justamente disso, né? Eu sou descendente de italianos, alemães e
africanos, eu sou afrodescendente porque meu avô, né, era neto de escravos. Então, acho que, por isso que a gente transita com tanta facilidade, né, nessa questão de estarmos juntos nos mesmos ambientes Sim. e vivendo em paz, que é que importa, Vivendo né? em paz, a gente precisa trazer isso, realmente, esse reconhecimento, né? Porque quando eu reconheço o outro, eu dou lugar ao outro. Uhum. Né? Eu acho que precisa trazer isso, realmente, para ter uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade em que todos têm sua vez, sua voz, e que todos conseguem transitar e andar bem. Então, acredito muito nisso, né? Estamos nessa discussão, porque hoje nós conseguimos falar sobre isso, conseguimos falar sobre as coisas, conseguimos sentar à mesa, né? E discutir isso para que a sociedade fique melhor. Uhum. Não é para que a gente retroceda, mas sim para que ela melhore cada vez mais. Então, é dentro dessas questões que nós gostamos de conversar. Não é nada de, porque vocês estão sendo radicais. Não é radicalidade. Aliás, eu não gosto muito dessa palavra. Uhum. Eu acredito muito que todo mundo que me ouve, como você está me ouvindo aqui, você se torna um aliado. Uhum. E é isso. Todas as pessoas. Então, a gente é por isso que a gente está fazendo a festa de amanhã. Porque, aliás, De hoje. de hoje, desculpa, gente, que está passando hoje, sábado. É por isso que a gente está fazendo essa festa, porque é a confraternização. Uhum. É trazer, primeiro porque, se ficamos aqui, Adilson, é porque a comunidade itajaense, a população itajaense nos acolheu. Nós sempre falamos isso. E nós sempre agradecemos muito, porque ela foi a mola propulsora que nos fez ficar. Porque ela nos abraçou. Nós ficamos assim em torno de 6 meses morando no Porto, dentro do barco ainda. Eu criança, apesar de estudar, eu vinha aqui no João Duarte, estudava aqui, mas voltava para o barco. E as famílias itajaenses iam lá conversar conosco. Iam lá perguntar como nós estávamos. Levávamos, eu me lembro que teve uma família que nos levou para a sua casa para nós passarmos um domingo almoçando com eles. Qual o significado disso? É de nos tirar primeiro do barco, porque aquilo ali era pesaroso também, era ruim. Trazer para nós e dizer, olha, vocês são família também, vocês estão aqui junto conosco. Então, a comunidade itajaense, ela foi de uma importância muito grande na nossa história. Por isso que eu falo muito bem de Itajaí, por isso que eu acredito que hoje nós estávamos até conversando nos bastidores, quantas pessoas têm vindo trabalhar de fora de Itajaí e tal, porque é uma cidade acolhedora, uma cidade que acolhe as pessoas. Então, é nessa função que nós acabamos ficando. E como a vida deu volta, você falou agora, né? Eu vim estudar no João Duarte. Né? E foi justamente no João Duarte que tu desenvolveu a tua carreira de professora. Eu acabei me aposentando no João Duarte, porque eu trabalhei a partir de 2009 no João Duarte e até 2022 me aposentei. Bom tempo, Bom né? tempo. 2009, 2022, Dá quase 12 anos. 12 São anos. 13 anos. Uhum. Então, eu fiquei bastante... E eu gostei disso, desse ciclo ser fechado ali. Porque foi bem isso. Iniciei no primeiro ano ali e acabei terminando, me aposentando ali. Legal. Até que horas que vai o evento lá? Aproximadamente 17h30, 18 horas que nós vamos estar fazendo. A gente quer, né, fazer com que tenha bastante atividade cultural ali e bastante alegria, porque é isso que a gente quer trazer. Mas cheguem ali mais cedo possível, você que quer almoçar, ali às 12h30 a gente vai estar começando a servir o almoço. Vai ter samba depois, então fique para dançar um pouquinho. É isso que eu queria chegar, o pessoal que está vendo o programa agora, que ficou curioso, pô, será que não dá tempo de ir lá? Dá tempo de ainda ir lá e aproveitar e participar da festa? Pode ir, que dá tempo de ir, tem à tarde, tem um sambinha gostoso, você vai curtir um pouquinho lá, pode ir lá. Tá certo, então. Se perder o almoço, não esquece de perder. Como diz o outro, pagode não pode perder. Porque como a gente falou, esse batuque que é o gostoso, né? Provavelmente vai ter uma cerveja, alguma outra coisa para o pessoal, né? Refrigerante para quem não bebe. Vai ter. Crianças podem... Crianças também. A gente é um grupo, é uma família, né? Então tem muita criança, a gente não deixa os nossos, né? Todas as crianças participam ali. Não, legal. Ô, Grazi, me diz... Grazi, um grande abraço, né? Ô, Graça, me diz uma coisa. Na questão, a gente sabe, né, tem visto, a gente tem contato aqui, que a NANG, todo o trabalho da NANG, coisa,
Mas algum de vocês enveredou para a política, não? Não, não. Ninguém quis? Não, ninguém quis. Primeiro porque nós trabalhamos... A gente sempre trabalha muito próximo à política, quem trabalha como funcionário público acaba estando muito próximo. Mas não também porque a gente tem quem se naturalizou brasileiro, né? Tem os meus irmãos, por exemplo, se naturalizaram todos brasileiros e tal, mas nem todos se naturalizaram. E também não é uma questão, porque por questões políticas nós já estamos aqui, né? Nós até acabamos atravessando esse ano por causa de questões políticas. Então, a gente não gostamos de política, mas a política ali, nós aqui, tá tudo certo. Né? A gente tá sempre, nunca ninguém entrou pra... Certo. A não ser que os descendentes, né? Queiram. Agora que o pessoal que tá, a nova geração, assim. A nova geração queira. Já estão o quê? Na terceira geração? Já estamos na terceira geração. Já estamos. Minha mãe já tem bisnetos, né? Então, um bisneto mais velho tem 19 anos. E daqui a pouco vai ser tataraneto. Daqui a pouco tem. Então tem a segunda bisneta tem 15. Então, assim, já temos uma grande família aí. Tá certo. Bom, nós falamos até agora sobre a questão cultural, sobre a questão da história, né? Eu estava vendo essa questão histórica e lembrando, fazendo um paralelo ali com a história do Brasil, né? Porque a gente sabe muito pouco, nós brasileiros sabemos muito pouco da nossa verdadeira história, né? Principalmente a minha geração, não sei como é que hoje isso é ensinado nas escolas, né? Mas, por exemplo, a gente tinha aquela visão ainda de não confundir Tiradentes com Jesus Cristo, né? Não sabíamos nós que não tinha nada a ver e que, né, o problema daquela época era a questão financeira também, né? Que era o governo de Portugal, né, o Império, estava taxando o Brasil em 20%, que é um quinto. Né, o quinto do que se recolhia, 20%, ia para Portugal. E por isso o termo quinto dos infernos. Né? Hoje nós pagamos 27,5%, está todo mundo quietinho. É verdade, é verdade. Né? Mas a história, por exemplo, acho que foi um conflito em Angola, mas foi um conflito aqui para nós também, né, amenizado pelo fato de que a proclamação da independência se deu por conta do imperador que era membro da família real portuguesa na época, né? Mas também houveram conflitos, né, a história do Almirante Barroso, o Almirante Barroso, que é o nome de um clube aqui em Itagé, mas o Almirante Barroso existia nessa época da independência, e ele era fiel a Dom Pedro, e tinha uma insurreição na Bahia, justamente, então ele foi lá para a Bahia, se alistou nas forças inimigas, né? Lá com o grupo dele, ele dominou um navio e começou a atacar os próprios portugueses que saíram correndo dali e foi atirando neles até chegar em Portugal. Quer dizer, a gente não sabia dessa história, né? Então, e você está vindo aqui, está trazendo para parte da história que nós também não conhecíamos aqui, né? E tem muita gente que ficou lá e viveu isso, né? Então, acho que essa preservação, essa identidade é o que faz a NANG justifica a existência, né? A existência da NANG. Né? A NANG tem sede? A NANG ainda não tem sede. A gente ainda o endereço está na nossa residência ainda, né? Mas a gente tem esse projeto porque, inclusive, este ano que nós estamos comemorando os 50 anos, vamos fazer alguns eventos durante o longo do ano, né, para arrecadar também dinheiro para fazer essa nossa sede. Mas também temos ali, porque a Grazi Santana, que é a presidente do Sebastião Lucas, ela é uma das diretoras da ANANG também. E uma das coisas que a Grazi Santana, que está reabilitando o Sebastião Lucas, a Grazi sempre fala, olha, se a gente tiver o Sebastião Lucas reformado, organizado, as entidades afro-brasileiras e africanas podem ter um espaço lá. Então, para nós, Sebastião Lucas é isso, né? É trazer ele conta histórias de todos dos descendentes, né? Dos africanos e dos afro-brasileiros, e que para poder até, inclusive, nos acolher também, né? Então, a gente está nessa luta hoje de reerguer o Sebastião Lucas também para isso, né? A Grazi, inclusive, quando eu já trouxe aqui, ela falou justamente nessa questão, que ela vai ser um clube social, sim, mas vai ter essa questão de identidade cultural. Eu acho muito interessante essa união de todos esses movimentos, né? É bem isso mesmo, assim,
da gente ter um local, um espaço nosso. Exatamente. Né? Eu acredito até, pelo que eu vi aí nas questões dos noticiários, já foi superado bastante coisa com relação às dívidas, né? Inclusive, perdão do IPTU, que beneficia não só o Sebastião Lucas, mas outros clubes que também têm dificuldade. Né? Mas tendo em vista a importância da Nang, esse histórico todo para a cultura, não só de Itajaí, mas para a cultura brasileira, eu acredito que até alguns projetos podem vir beneficiar para que esse projeto se torne realidade o mais breve possível. Sim, sim. Eu acredito também exatamente nisso, Adilson, porque nós somos uma identidade, uma instituição, que a gente não só resgata, né? Mas a gente acolhe. Então, como todos os africanos que chegam e passam aqui por nós, por que é importante, né, a existência da ANANG? Para que alguém que esteja vulnerável não vá para a rua, né? Não vire um morador de rua. Pelo contrário, a gente quer dar emprego, a gente quer dar o caminho, né? Até porque nós somos exemplos vivos disso. Nós chegamos aqui sem lenço, sem documento, literalmente. Nossos pais trabalharam, né? Depois nos encaminharam, nos dando, os meus irmãos mais velhos também foram trabalhar. Minha irmã mais velha, né? Minha irmã tinha 16 anos na época, ela foi ser empregada doméstica. Ela nunca imaginou nisso porque nós tínhamos uma vida muito boa, uma vida da qual ela pensava em ir para uma faculdade, né? E ela foi trabalhar de empregada doméstica, mas depois ali, mesmo sendo empregada doméstica durante 10 anos, ela continuou estudando e fez o magistério e depois fez a formação de professora de matemática. Minha irmã é professora de matemática aposentada hoje pela rede municipal. Então, é olhar para os nossos exemplos e acreditar, é possível. Nós não ficamos esperando com que ganhássemos as coisas, que as coisas não vêm do céu, mas nós tivemos esse acolhimento da população itajaense, como eu estava te falando, e a partir desse apoio, a gente continuou andando. E continua agora apoiando quem está chegando. Exatamente, exatamente. Esse é o ciclo. Grazi, é um prazer conversar contigo sempre. Né? Eu sempre aprendo muito, eu sempre levo um pouquinho mais de ti do que tu imagina. Né? Mas o pessoal que já está me sinalizando ali, já estourou o tempo. Né? Então, só queria que tu... Né? O evento já está rolando, mas reafirme o convite para quem quiser passear. Gente, eu quero agradecer em primeiro lugar ao Adilson pelo convite. Quero falar que está prosseguindo aí, nós temos até os 17h30 para estar fazendo essa comemoração. Apareça lá, vai tomar uma cervejinha, se você é da cervejinha, se não tem um refrigerantezinho também vai tomar. E estamos lá festejando, porque esse é o nosso intuito, confraternizar e festejar a alegria de estar aqui em Itajaí. Tá certo. Grazi, muito obrigado, parabéns para você, parabéns para o pessoal da ANANG, né? E vocês são um exemplo de resiliência, né? Que chegaram aqui com a mão atrás, outra na frente, cada um seguiu o seu caminho, tá aí gente bonita, gente feliz, né? Gente simpática e gente inteligente. Então, né? Muito obrigada. Me orgulho muito de ser itajaiense quando tu fala bem de Itajaí, certo? E nós, então, vamos aproveitar o final da tarde lá, vamos ver se a gente consegue dar um pulo também lá na confraternização. E nós voltamos, então, na próxima semana. Inclusive, semana que vem, Grazi, quem vai vir, né, que confirmou que vai vir, é o Nelinho, que tu deves conhecer bastante, né, que também tem uma história riquíssima aqui em Itajaí. Né, já estou dando spoiler aqui. Ele, graças a Deus, depois de muito tempo, ele conseguiu ajeitar a agenda dele para vir. Né? Então, semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com o Nelinho aqui. Nos encontramos até lá. Um bom final de semana para todos vocês.